Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o Egito. É uma aulinha voltada para os meninos do 6º ano do ensino fundamental 2, que é para ajudá-los aí a entender um pouquinho sobre o Egito, tá bom? É uma aula resumida, vem comigo para você aprender um pouquinho sobre o Egito, beleza? Heródoto, que é o pai da história, quando ele estava passando pelo Egito e escrevendo algumas coisas sobre o Egito, ele disse a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Olha só que interessante. Por que ele disse isso? Porque o Egito só existia por causa do Nilo. O Nilo era tão importante na questão da agricultura, na questão da água para eles beberem, né? A irrigação que eles faziam ali, tudo vinha do Egito. Então, o Egito só existia por causa do Nilo, não é isso? Por isso que o Egito é uma dádiva do Nilo. Heródoto, beleza? Quais são as principais características do Egito, gente? Nós conhecemos muito o Egito pelas pirâmides, pela mumificação, não é isso? O processo de mumificação deles era bem diferente, né? E nós vamos ter também aí, além do processo de mumificação, os deuses egípcios, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E essa sociedade, como que era a sociedade? A sociedade a gente sempre coloca ela na forma de pirâmide, não é isso? No topo a gente tem o faraó, depois a gente tem aí os nobres, artistas, escribas, soldados. Lembrando uma coisa muito importante, os escribas, gente, que são aqueles que, né, escreviam, que eram os que ensinavam, eles têm um papel muito importante. E tem, abrindo aspas aqui, quando a gente estuda a história de José do Egito, né, da Bíblia, por que José ele teve uma ascensão ali dentro dessa sociedade? Porque ele sabia a escrita egípcia. Ele sabia ler, ele sabia escrever, né, interpretava e tudo mais. Então, por isso ele tem uma ascensão dentro dessa sociedade, porque ele não era... Claro que tem a questão espiritual, né, de Deus e tal, mas ele também tinha atributos, ele tinha características que favorecia a sua ascensão ali dentro dessa sociedade, tá bom? Aqui a gente, depois dos escribas, soldados, a gente tem camponeses e escravos. Os escravos sempre, em todas essas sociedades antigas, eles sempre são a base da pirâmide, não é isso? Eles sempre são a base. E então nós temos essa sociedade, o faraó. Nós chamamos essa sociedade teocrática, ou seja, o líder, o rei, o faraó, ele é o cara que tem poder, ele representa Deus, teocracia, governo de Deus, beleza? Então, ele representa Deus e ele está no topo da pirâmide, ninguém é maior do que o faraó, não é isso? De acordo aí com algumas pesquisas, no Egito existiam mais de 12 milhões de pessoas, né? Aliás, 12 milhões de pessoas, alguns, você vai pegar em outras fontes, pode ter até mais ou menos, tá? E a maioria dessas pessoas, elas viviam nas aldeias, né? E a educação dentro dessa sociedade era somente para as pessoas que possuíam algum tipo de renda, né? Pessoas bem abastadas, pessoas que tinham dinheiro. Então, a educação não era para qualquer um, tá? Outra coisa que a gente pode destacar dentro do Egito é a economia. Lembra que o Egito é uma dádiva do Nilo? Então a economia, qual era a base da economia? Será se era o pastoreio? Será se era o comércio? Não. Era a agricultura. Então eles plantavam, eles colhiam, eles vendiam o que plantavam, né? Então a base da economia, a agricultura, tá bom? Outra coisa importante, falando sobre a religião. A religião do Egito era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses, né? E claro que mais na frente a gente vai ter uma reforma de Akhenaton, que era um faraó, e ele impôs dentro do Egito a monolatria. O que seria monolatria? É você permitir a adoração de outros deuses, mas um específico é mais importante do que o outro. Monolatria. Monoteísmo é quando você adora um Deus só. E dentro do povo antigo, o povo que mais se destacou nessa questão monoteístas foram os hebreus. Foi isso? Eles eram monoteístas, adoravam um Deus só. Monolatria, eu tenho um Deus, Akhenaton, né? Que era o mais importante. E aqui mas ele aceitava adoração para outros deuses também. Monolatria. E politeísmo, que foi o que mais existiu dentro do Egito. Politeísmo, adoração de vários e vários deuses,
Tá bom, gente? Então é isso. Essa religião, além de ser politeísta, era antroposomórfica, ou seja, antro de homem e mórficos, né, aí, formas de homem, zoo, animal. Então, nós temos os deuses voltados para o homem e também corpo ou cabeça de animal, antroposomórfico, tá bom? Forma de homem e animal. E eles também vão acreditar na vida após a morte, né? Por isso veio o processo de mumificação, porque eles acreditavam que eles iriam precisar do corpo, né, em um bom estado para ser utilizado após a sua morte. Por isso todo o processo de mumificação, dentro desse processo eles tiravam todas as vísceras, tudo pelo nariz para ficar direitinho. E eles colocavam esses órgãos, essas coisas que eles tiravam de dentro, em um pote. E esse pote também ia com eles. Então é todo um processo, né, para que o corpo continuasse praticamente com as mesmas características, né, de anterior à morte. Beleza, gente? Então é isso. Nós temos aí a sociedade, a economia e a religião, que são pontos bem importantes aí dentro do contexto do 6º ano, tá bom? E é isso, a nossa aulinha é esse resuminho somente. Eu espero que vocês entendam um pouquinho mais. Se não entendeu, escreve um comentáriozinho, eu dou uma respondida para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um like e a gente tá aqui para poder compartilhar conteúdo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais!